Olá, a paz do Senhor para todos os queridos irmãos ceadebianos. Sejam todos bem-vindos ao canal Ceadeb TV Oficial. E vamos a mais um comentário da nossa lição bíblica, desta vez a lição de número 8, que será ensinada em 19 de novembro de 2023, cujo título é Missionários Fazedores de Tendas. Nessa lição, nós vamos tratar exatamente sobre os missionários que utilizam-se da sua profissão para falar a palavra de Deus. Aqui estão os textos principais. Eu gostaria de colocar mais em evidência. Obrigado, meu caro Adonias. Diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. E a verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Então, é uma verdade posta. É possível servir a Deus e as pessoas através da sua profissão. A leitura diária, na segunda-feira, vai falar sobre Paulo trabalhando em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Na terça, os motivos de evangelização de Paulo eram sem interesse financeiro. Na quarta, missões, um movimento global para reconciliar o mundo com Deus. Na quinta, é necessária uma boa instrução aos fazedores de tendas. Na sexta, cada cristão deve experimentar a Jesus e anunciá-lo com todo o comprometimento. E no sábado, vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos. Quero aqui apontar algumas coisas muito importantes. Primeiro, na segunda-feira, em Atos capítulo 20, versículo 34, também nos demais versículos, nós vemos que Paulo trabalhou em seu ofício, fazedor de tendas, para ganhar o pão de cada dia. Isso porque ele observou que os irmãos não estavam dando o sustento para ele como missionário. E vide que Paulo, ele não fazia missão solitariamente. Ele sempre se valeu de pessoas ao seu redor. Outra coisa importante, um abraço que eu quero deixar aos vocacionados, aos meus queridos alunos vocacionados. Tive aula agora sobre história da igreja, história do movimento pentecostal. É uma aula muito dinâmica, que nós sentimos, pelo menos eu, e tenho um testemunho deles também, que sentiram a presença do Espírito Santo falando aos seus corações. Isso para nós é alvissareiro, é muito, muito bom sentir a presença de Deus no meio da aula. E vocês sabem, uma aula tem um propósito de instruir, de transferir conhecimento, mas não é só isso. Uma aula como nós conhecemos hoje, na aula pós-moderna, nós construímos juntos o conhecimento, até porque os alunos, eles também são cristãos, têm experiências com Deus, conhecem a palavra de Deus e têm também a nos ensinar. Portanto, um grande abraço a todos os vocacionados, entre eles a minha filha querida, a Karen Evelyn, entre elas a Bia, a filha do nosso querido Adonias, entre eles também o nosso querido filho do irmão João Anderson, é o Gustavo, né? O Gustavo também é vocacionado e tantos outros. Deus abençoe vocês. Vamos então à nossa leitura bíblica. Vamos ler juntos. Está em Atos capítulo 18, de versículos de 1 a 5, e também primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos começar com Atos capítulo 18, versículo de 1 até o 5. Diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios
e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Objetivos da nossa lição: relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e discutir vocação, profissão e missões. Os objetivos, os tópicos vão no mesmo sentido. Primeiro, a vida profissional de Paulo. Segundo, missionários fazedores de tendas. E o 3, vocação, profissão e missões. Algumas pessoas podem perguntar assim, mas os objetivos da lição estão sempre quase igual aos tópicos. Óbvio, cada tópico um objetivo, nada mais coerente, nada mais inteligente. O tópico 1 vai falar a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A introdução ao tópico 1 vai falar exatamente sobre a necessidade que a igreja tem de ter um sistema de apoio. Ela não pode apenas enviar o missionário, mas ela precisa, e olha que o fundamento disso está há mais de 2000 anos na igreja primitiva, ou há cerca de 2000 anos, né? Então a igreja, desde os primórdios, ela mantinha um sistema de apoio. Ela não enviava apenas, ela enviava, procurava saber, procurava também a prestação de contas, no sentido de como é que vai a obra aí, olha como é que está o irmão Paulo, como é que está o irmão Timóteo, como é que está o irmão Tito, vamos confirmar as igrejas. Tudo isso é sistema de apoio. Então vamos lá. Primeiro, a profissão do apóstolo Paulo. Paulo, ele não era apenas estudante da Bíblia, mas ele também tinha a sua profissão. Qual era? Fazedor de tendas. Então ele trabalhava braçalmente para ganhar o seu sustento. Óbvio que, na história, Paulo ele se sobressai ou se sobrepõe em algo mental, algo espiritual, que é o conhecimento de Deus, tanto o conhecimento da lei de Deus, num primeiro momento, depois do conhecimento do Evangelho do Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ânimo em evangelizar, o seu aspecto incansável. Mas ele não apenas era um homem das letras, por assim dizer, mas também era um homem que conhecia o trabalho braçal. Acerca de Jesus Cristo também, se diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos. Então ele conhecia o trabalho braçal. Isso é muito importante, porque é claro que a igreja tem que ter um sistema de apoio, um apoio financeiro, apoio econômico. Mas, vocês sabem, nós vamos ver aqui que muitas vezes o missionário fazedor de tenda, ele entra onde aquele outro missionário que não faz tenda não entra. Através da sua profissão, ele consegue chegar perto de pessoas, ele consegue orar por pessoas de tal forma que outros missionários não conseguiriam. É claro que a facilidade ou a vantagem do missionário que é sustentado pela igreja também ela é muito grande em outros aspectos, já que ele não precisa tanto se preocupar em trabalhar, mas ele precisa se preocupar em abrir outras frentes de trabalho, em servir as pessoas com ação social, ele precisa se preocupar com a vida espiritual daquele templo, ele precisa servir a outros missionários, e isso o missionário que trabalha em tempo integral não consegue. Então cada um tem a sua vantagem, o seu aspecto diferenciado. O subtópico 2 vai falar como Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Ele diz, trabalhei dia e noite. Então como é que acontecia? Se alguém precisava ouvir Paulo pela manhã, ele ouvia essa pessoa pela manhã, ia à sinagoga à tarde, orava à noite e depois fazia sua tenda de madrugada. E assim por diante. Se ele precisava receber alguém à noite na casa de Priscila e Áquila, ou mesmo na casa de outros irmãos, como o caso da irmã Lídia, então ele recebia essas pessoas à noite e de manhã ele ia terminar aquela tenda que começou a fazer para entregar. Ele tinha prazo também, com certeza. Era um autônomo, um MEI, microempresário individual, por assim dizer. Então Paulo, ele fazia de tudo para que o trabalho não parasse,
ele não ficasse dependendo demasiadamente das pessoas, mas também ele pudesse trabalhar com as suas próprias mãos. O subtópico 3 vai falar sobre a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Ele sabia que não precisava apenas comer, mas precisava também ajudar aqueles que estavam com ele. Então, ele trabalhava por si, trabalhava por aqueles que estavam e muitas vezes também trabalhava pela casa onde ele estava. Então, os irmãos lhe deram acolhida, mas pelo menos uma flor de farinha, um pouco de trigo, alguma coisa ele comprava também, porque a tenda naquele tempo poderia assumir, dependendo do tipo, um valor muito bom, dependendo do tipo de pano. Tendas de Tiatira eram tendas caras. Então, ele ganhava o dinheiro e ele também cotizava com os demais. O subtópico, a sinopse do 1, primeiro dizendo, o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Foi um homem inteligentíssimo que abriu essas portas especiais. O subtópico 2 vai falar sobre missionários fazedores de tendas. O que é um fazedor de tenda? É exatamente isso, um missionário que utiliza a sua profissão para anunciar o evangelho. Ok, a força missionária no mundo é um contingente missionário muito forte de pessoas que utilizam-se da sua profissão para irem ao exterior. Mas devo descer logo ao tópico 3, porque o fazedor de tenda deve ter um preparo. Ele já tem um preparo acadêmico, mas precisa ter um preparo espiritual e também um preparo intelectual direcionado às missões. Um médico, ele estuda, obviamente se forma, ele faz residência, mas ele agora precisa estar antenado com a nação para onde ele vai, para saber como, de que forma ele pode chegar a atingir as pessoas. Porque uma coisa importante também é o seguinte, ele não pode morrer logo, ele não pode morrer. Para servir ao Senhor, ele precisa estar vivo. Muitas pessoas têm a ilusão de que o missionário, ele não teme a morte, que ele vai de qualquer forma, mas não é bem assim. Veja, embora a vida mais preciosa é a vida espiritual, mas uma pessoa jovem que se formou, passou 6, 7 anos se formando para a medicina, muitas vezes para algo específico, então ele precisa viver, ele precisa anunciar o evangelho de uma maneira tal que possa alcançar muitos para Cristo. Então ele precisa se resguardar também, ele precisa estar sempre ligado com a igreja, não para ter dela o apoio financeiro, mas para dizer, ore por mim, esteja sempre ligados por mim, estou enfrentando uma provação, estou enfrentando um assédio espiritual, olha, orem por mim, ou então, Deus tem abençoado muito, o hospital onde eu estava já me fez crescer, estou tendo cada vez mais oportunidades, as pessoas estão vendo que Jesus Cristo é Senhor. Que maravilha! Então esse é o preparo do fazedor de tendas. A sinopse do 2, fazedores de tendas, é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. E vamos ao tópico 3, vocação, profissão e missões. Primeiro, Deus é quem chama. Então, se há um coração sequioso de fazer missão, é preciso também haver preparo. Eu falei na lição anterior sobre William Carey. Ele, desde cedo, foi chamado por Deus. Era um sapateiro, um homem simples. Mas, através das próprias inscrições nas caixas de sapato, ele começou a estudar as línguas que ele encontrava, porque ele pensava, quem sabe Deus não quer me usar nesta língua. Então, ele aprendeu várias línguas, incluindo uma boa parte do grego. Olha que coisa interessante. Ele se casa e então, num dia, ele está diante de muitas pessoas e ele diz, eu quero ser missionário na Índia. E então o ancião diz, moço, se Deus quisesse salvar os indianos, ele não precisaria do senhor. Mas ele não desiste. Ele então, o dinheiro com que ajuntou desde a sua tenra idade, pensando em missões,
Então ele começa agora, chama a sua mulher, os seus filhos, e ele vai para a companhia, se não me engano, Companhia das Índias Orientais. E então ele vai como missionário e foi chamado o pai das missões modernas. Mas quem abriu esse caminho foi exatamente a sua profissão. Então é Deus quem chama, é a chama que não se apaga, continua ardendo dentro do coração, mas é preciso todo um caminhar, toda uma preparação. Deus chamou, mas você tem que se movimentar. E então você passa a exercer a sua vocação, o chamado para o qual o Senhor lhe deu. E eu repito, a velocidade desse exercício, a amplitude desse exercício, a forma desse exercício tem que ser visto com muita segurança, com muita sabedoria. Eu me lembro de uma coisa e falo ainda pensando nisso. Eu estava saindo da escola técnica, um aluno muito inteligente, modesta parte. E eu fui fazer eu já estava trabalhando, mas eu fui fazer um estágio para uma outra área muito em evidência. Então a psicóloga me pergunta, qual o seu principal objetivo nessa empresa? E eu disse, eu quero pregar Jesus Cristo. Ela disse, como assim? Eu disse, não, eu quero pregar Jesus Cristo a todos que eu encontrar. Aí ela disse, mas você vai pregar o evangelho na hora da folga, né? Eu disse, pode ser na hora da folga. Mas depois eu fiquei pensando, aquela mulher pensou que eu sou louco. Porque não era a melhor resposta. Não era a melhor resposta. Eu deveria ter mais sabedoria para encaixar as minhas respostas. O que é que você pretende? Eu pretendo aprender muito, servir a minha empresa, ser um dos melhores funcionários e ser muito experiente e perspicaz, assertivo. É isso que eu quero. Eu atenderia a ela, eu teria o meu momento para pregar o evangelho, né? Então seria muito bom. Mas é preciso ter, então, essa perspicácia, essa inteligência, né, para poder exercer a vocação e não apenas a profissão. Minha profissão, meu campo missionário. A minha empresa é o meu campo missionário. O lugar onde eu atuo como profissional é o meu campo missionário. Os colegas ao meu redor são meu campo missionário. Trabalhe você sozinho ou com alguém, o seu campo missionário é exatamente onde você trabalha. Ok? Então vamos lá. A sinopse do 3, Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Essa foi a lição de número 8, missionários fazedores de tendas. A próxima lição, a igreja e o sustento missionário. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.